Boa tarde a todos. Antes de mais, está-se a ouvir? Isto tem uma série de botões. Volume. Agora, está melhor? Está igual? Está melhor assim? Ok, vamos então dar início a este último ciclo de conferências olímpicas que se realizou e que se está a realizar aqui na Universidade de Lusíada em parceria com a Academia Olímpica de Portugal. O tema de hoje é um tema bastante atual, bastante interessante. Falamos do Programa de Educação Olímpica. Podemos continuar. E para o qual convidámos a doutora Rita Nunes, que atualmente é diretora do Departamento de Estudos e Projetos do Comitê Olímpico de Portugal, licenciada em Educação Física pela Universidade Humana de Lisboa, e uma das responsáveis, agora sim, uma das responsáveis pelo o arquivo histórico do Comitê Olímpico, que está online e que por todos pode ser consultado, e também responsável pela implementação do Programa de Educação Olímpico do Comitê Olímpico. Passo então a palavra à doutora Rita. Ok, vou só dizer aqui umas breves palavras, começando por agradecer o convite que me foi endereçado pela Academia Olímpica de Portugal, da qual também sou membro e, portanto, sinto-me em casa e é um gosto estar aqui convosco a partilhar a experiência daquilo que tem sido quer o planeamento, quer a implementação deste programa de educação olímpica, que tentamos que dia a dia cresça, que chegue a mais escolas, a mais crianças e jovens, e portanto faz parte do nosso dia a dia proporcionarmos estas experiências às crianças e aos jovens portugueses, e portanto venho partilhar essa experiência convosco e vou passar ali para o púlpito. Ora, muito bem. Eu vou começar por fazer aquilo que geralmente fazemos nas escolas quando fazemos ou a formação dos professores ou intervimos mesmo junto dos alunos, que é, nem mais nem menos, fazer com que os Jogos Olímpicos cheguem às escolas, aos auditórios, ao sítio onde nós estamos a apresentar este programa. E, portanto, vou começar exatamente por aquilo que nós geralmente começamos.
E é assim que nós geralmente começamos. E é este tipo de emoções, de imagens, de movimento, de superações, de desilusões, de vitória que nós tentamos transmitir. E é isto que nós queremos passar com o programa de Educação Olímpica. Este conjunto, quer de conhecimento, quer de experiências, quer de emoção, quer de alegria, que nós pretendemos que cheguem às escolas, que cheguem a todos aqueles que gostam do movimento olímpico e que querem saber mais sobre o olimpismo. Então, e como é que surgiu este programa? Este programa surgiu no âmbito da anterior Comissão Executiva do Comitê Olímpico de Portugal, que pretende valorizar socialmente o desporto. E este foi um dos grandes projetos estratégicos, iniciado com a Comissão Executiva de 2013, que, como vamos ver à frente, se iniciou no final do ano de 2015. E o que é este programa? Bom, este programa é um programa de formação olímpica que é dirigido essencialmente para os professores e que nós temos o foco no primeiro ciclo. Apesar do programa estar completamente idealizado, formatado para outros níveis de ensino, o nosso foco é no primeiro ciclo. Pensamos que estas informações, este ambiente, estas emoções, este conhecimento deve ser passado numa primeira fase como nossa prioridade ao primeiro ciclo e sempre que podemos passar aos restantes ciclos de ensino que vêm ter connosco ou que nós conseguimos chegar através dos agrupamentos de escola. E como vos disse, este programa teve a sua primeira ação prática em dezembro de 2015. E, portanto, vamos ao longo desta apresentação também saber um pouco mais daquilo que tem sido o nosso percurso, aquilo que tem sido as nossas aprendizagens, que nos foi fazendo também enriquecer o programa, refocá-lo daquilo que nós pretendemos encontrar e aquilo que nós pretendemos concretizar. E começamos por aqui, a gênese do programa. Onde é que nós nos fomos inspirar? E temos aqui duas grandes fontes de inspiração. O primeiro, que é o OVEP, o Olympic Values Education Program, que é o Programa de Educação Olímpica do Comitê Olímpico Internacional e, portanto, é aqui uma das nossas grandes fontes de inspiração, com a junção do programa Transforma, que foi o programa organizado, realizado, implementado, planeado pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. E, portanto, estas são as nossas fontes, são aqueles livros que nós temos, os nossos conjuntos de folhas densos que todos os dias abrimos e que fazem parte da nossa secretária e do nosso dia-a-dia. Mas, para além destas duas fontes, nós sabíamos que havia já experiências de outros países. E, portanto, não era necessário começar do zero ou começar destas duas fontes e fomos procurar mais inspiração. Fomos recolher as experiências positivas e tentar não repetir experiências menos boas que tinham acontecido noutros programas. E temos aqui que referenciar também outros 3 programas, fontes da nossa inspiração, que é o programa canadiano, o inglês, o britânico e da Nova Zelândia. Estes são 3 programas também já implementados há alguns anos, que nos permite não só perceber que certas ações e eventos e mesmo fichas de atividades terão sucesso também por aquilo que já conseguiram as outras pessoas também implementar, retificar e voltar a construir, digamos assim. E, portanto, temos aqui uma mão cheia de inspirações que nos permite dia a dia concretizar e planear este programa de educação olímpica. Como objetivos principais, o que é que nós temos? Temos levar o olimpismo e os Jogos Olímpicos às escolas, lá está, do primeiro ciclo, incentivar os alunos a conhecer o olimpismo através dos conteúdos e das atividades criativas que temos planeadas, e promover mais prática desportiva e formação olímpica, essencialmente através da amizade, do respeito e da excelência. São estas as 3 palavras que não temos receio de as repetir N vezes e N vezes. São, portanto, as 3 palavras que nós no nosso departamento mais repetimos ao longo dos dias de trabalho. A excelência, a amizade e o respeito. E estes são os objetivos que nós com frequência voltamos a eles para redirecionar as nossas ações e o nosso planeamento diário. Aqui trouxe alguns exemplos
já vamos ver mais à frente alguns exemplos daquilo que nós temos feito com algumas escolas. E então, passando agora um pouco para a implementação do programa. Como é que nós fizemos, com que objetivo e com quem? Bom, nós não podemos fazer este programa sozinho, como é óbvio, e, portanto, temos aqui parceiros estratégicos. Temos como parceiros estratégicos os municípios, temos como parceiros estratégicos as escolas e os professores com o objetivo de, com esta cadeia, digamos assim, chegar aos alunos. E o que é que nós pretendemos? Que os alunos conheçam o movimento olímpico, consigam experimentar mais atividades desportivas ou jogos pré-desportivos. No fundo, queremos que eles saltam, que eles corram, que eles nadem, que eles brinquem, essencialmente que brinquem e que tenham muitos sorrisos. Nós costumamos dizer, quando terminamos uma atividade, se virmos as crianças a sorrir, correu bem. Independentemente se saltou mais alto, se saltou mais baixo, se correu muito, aquele que correu pouco, não faz mal. Sorriram, têm uma boa experiência, vão querer repetir. E esse tem que ser o nosso foco. São experiências positivas para repetirem. E depois, claro está, a importância dos atletas olímpicos. São os nossos heróis. Cada vez mais trabalhamos, quer com a Comissão de Atletas Olímpicos, quer com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Para quê? Para fazer chegar estes heróis que nós vimos na televisão, nos vídeos, na internet, às escolas. E sabemos que tem impacto, tem muito impacto, e, portanto, cada vez mais temos que trabalhar em conjunto e temos que fazer passar a mensagem. E sabemos também, pela nossa experiência, que se a mensagem for transmitida por um atleta olímpico, tem mais impacto. E é isso então que nós estamos a trabalhar. E no fundo queremos o quê? Queremos que as crianças, os jovens, os professores, os dirigentes, no fundo todas as pessoas, vivam e possam viver este espírito do olimpismo, que consigam vivenciar os valores olímpicos e lá está a excelência, a amizade e o respeito. Então, para implementarmos, tivemos que desenvolver alguns conteúdos. E lá está. Fomos àquelas fontes de inspiração e o que é que fizemos? Até à data, desenvolvemos 12 fascículos em que temos diferentes temáticas. Começámos pelo fascículo número 1, curiosamente, o segundo que aparece na imagem, com aspectos gerais sobre o olimpismo. E continuámos pelo 2, pelo 3, pelo 4, e os 4 primeiros foram os nossos primeiros trabalhos. São informações mais genéricas, mais amplas, mais macros, digamos assim. E percebemos o quê? Percebemos que havia dificuldade em transmitirmos a terminologia que usávamos. Havia pessoas que não sabiam distinguir os Jogos Olímpicos das Olimpíadas ou do ciclo olímpico, ou o que era o Comitê Olímpico Internacional, ou o que era a solidariedade olímpica, ou que a designação de um atleta olímpico, ou um atleta integrado no programa de preparação olímpica, e então pensámos, ok, temos que voltar atrás e fazer aqui um número 0. E então surgiu o fascículo com a capa cinzenta, que é um glossário de termos olímpicos para nos permitir também falarmos todos a mesma linguagem. E depois continuámos o nosso trabalho recolhendo informações, quer através do Comitê Olímpico Internacional, naturalmente, também através do programa Transforma e depois também com a preocupação dos últimos 2, aqueles que estão a verde, de transmitirmos, de darmos a conhecer mais informações sobre o que é que Portugal tem feito no movimento olímpico, nos Jogos Olímpicos e, portanto, falarmos dos nossos heróis. E, portanto, estes são os 12 fascículos que temos até agora. As cores são condizentes com temáticas que nós tentamos aprofundar, e esse é o objetivo, é aprofundar, e teremos, com toda a certeza, no final do ano, mais fascículos para partilhar convosco. E, portanto, temos aqui um conjunto de conteúdos que tentamos reunir de uma forma fácil, que seja prático e que seja facilitador dos professores ou de quem queira aplicar este programa, ter ali as informações necessárias para aplicar na sala de aula, aplicar num recinto desportivo, falar com um grupo de jovens ou, desde o primeiro ciclo, como vos disse, já aplicámos também alguns destes conteúdos no ensino universitário. Portanto, como vos digo, a questão é a forma como nós transmitimos, a forma como nós falamos. Vamos falar naturalmente diferente para uma criança do primeiro ciclo,
como para o segundo ou terceiro ciclo, ou secundário ou nível universitário. Mas, no fundo, ali estão as informações, estão os conteúdos e, portanto, é um programa com conteúdos de utilização a todos os níveis de ensino. O que é que fizemos também? Esta já é a versão 2 dos nossos cartazes e postais. Tínhamos inicialmente outras imagens também com atletas portugueses. Tentámos sempre transmitir atletas portugueses, dar a conhecer e, no fundo, promover os valores olímpicos associados aos atletas portugueses. E esta já é uma versão 2, já com imagens do Rio 2016. E, portanto, queremos passar, há professores que querem decorar a sala de aula, fazer exposições. Utilizamos isto também como postais para os atletas darem autógrafos e, portanto, são imagens que nós tentamos transmitir os valores e, portanto, juntar a terminologia com uma imagem, com um movimento, com uma cor. Temos também cartazes e painéis também no sentido de passar a mensagem. No fundo, são os 3 anteriores postais numa única imagem. E, portanto, estes são os conteúdos que nos permitem o quê? Permitem-nos não só dar a formação inicial que fazemos com os professores, dar a conhecer o programa, transmitir formas de aplicação desses conteúdos, mas também explicar a metodologia que pensamos ser adequada para as suas práticas diárias, deixando sempre da parte do professor, do dinamizador, do dirigente, digamos assim, do responsável da atividade, de ter toda a autonomia de utilizar os conteúdos da melhor forma que considera para aquele grupo, para aquela população-alvo que tem à sua frente. E, portanto, passando agora um pouco pelo conjunto de atividades que nós idealizámos que abordavam as várias temáticas onde pretendemos chegar e pretendemos passar a mensagem. E temos, desde logo, os trabalhos em sala de aula. Este não é um programa para os professores de Educação Física, naturalmente, por nós estarmos com o foco do primeiro ciclo. Não quer dizer que não esteja adaptado aos professores de Educação Física, como está da História, da Geografia, do professor num todo do primeiro ciclo, digamos assim. E, portanto, temos vários trabalhos feitos, desde desenhos, composições, artes gráficas, trabalhos digitais também. Portanto, temos aqui um conjunto de trabalhos que são feitos e realizados em sala de aula que promovem muitas vezes a criatividade, a investigação dos alunos e o trabalho em grupos, com o professor, sem o professor e, portanto, várias dinâmicas e vários trabalhos. E vou partilhar convosco um primeiro receio que eu tive, que foi, logo no início do programa, pensei, então, mas se calhar os meninos do primeiro ciclo vão ter dificuldade em fazer certas atividades, certos trabalhos. E mais tarde, nesta apresentação, já vos mostro, chegou-nos um trabalho de uma criança da primeira escola que integrou o programa, em Ovar, com um desenho do Pierre de Coubertin, que era o Senhor dos Bigodes. E então eles diziam que o Senhor dos Bigodes tinha recriado um evento multidesportivo, um evento com muitos desportos, e que tinha sido ele o responsável. E aí fez-nos acreditar isso. Não há barreiras, nem pela localização geográfica, porque a primeira escola que integrou este programa é de Ovar, e, portanto, percebemos que, através da internet, e confesso algumas visitas ao Ovar, mas tudo bem, o país é pequeno. Portanto, percebemos logo no primeiro exemplo que a distância não era um problema e muito menos não podíamos dizer que os meninos do primeiro ciclo eram demasiado pequeninos para começar a desenvolver trabalhos neste tipo de programa. E, portanto, logo aí, alguns dos nossos receios caíram e continuámos a trabalhar e temos estado, no fundo, a progredir com o número de escolas. Depois, como vos disse, temos as conversas com os atletas olímpicos. E aqui também temos diversos ambientes, como podem ver. Temos num pavilhão desportivo, com as crianças sentadas nas bancadas ou numa parte do pavilhão. Temos em sala de aulas. Temos em instalações improvisadas. Temos os recreios, temos as piscinas, temos a sala de aulas. E, portanto, aqui é, no fundo, passar a mensagem pelo que nós chamamos os nossos heróis, os nossos atletas,
e, portanto, temos geralmente a colaboração das duas associações, como vos disse, da Comissão de Atletas e da Associação dos Atletas Olímpicos, e temos atletas que estão em atividade e atletas que já não estão em atividade, porque é importante para uns e para outros também se sentirem envolvidos e também sentirem que fazem parte deste programa e, portanto, também aqui agradecer a colaboração que tem sido preciosa. Depois, temos também as experimentações das modalidades, as experiências das modalidades desportivas. E o que é que tentamos fazer? Sempre que os meninos são mais novos, são feitos geralmente jogos pré-desportivos, lá está o correr, o saltar, o agarrar o lenço, aquelas atividades que todos nós felizmente fizemos, os arcos, às vezes vamos um bocadinho aos desportos às atividades mais tradicionais, e depois quando já têm uma idade um bocadinho maior, com a colaboração das federações desportivas, fazemos então experiências olímpicas, sempre que possível, ou experiências de outras modalidades que, não sendo olímpicas, são atividades desportivas e, portanto, não ficam excluídas. Portanto, tentamos aqui ao máximo capitalizar tudo o que é de bom, tentarmos que chegue às crianças, que chegue o conhecimento aos professores e que seja permitido replicar no maior número de escolas possíveis. Incluímos neste programa também, e tendo em conta o objetivo estratégico da anterior Comissão Executiva e da atual Comissão Executiva do Comitê Olímpico de Portugal, incluímos também neste programa as visitas à sede do Comitê Olímpico. Porque percebemos que muitas escolas e professores tinham curiosidade em perceber como é que era o Comitê Olímpico e que não tinham tido ainda oportunidade. E então abrimos este tipo de atividade em que estamos disponíveis para fazer uma visita de estudo, uma visita guiada à sede do Comitê, onde começamos geralmente com um vídeo, com uma parte teórica, dependendo também, lá está, das faixas etárias adequada à nossa população-alvo. Acabamos por explicar um pouco as medalhas, mostrar a quantidade de atletas portugueses que já participaram nos Jogos. Temos algumas réplicas das tochas expostas e, portanto, têm também a oportunidade de ver as tochas ou de verem as mascotes e, portanto, tentamos explicar e tentamos mostrar o ambiente onde trabalhamos no nosso dia-a-dia e, pelo feedback que temos recebido, esta é também uma atividade que tem impacto quer nas crianças, quer também muito nos professores. Temos, por exemplo, professores que vão desenvolvendo atividades ao longo do ano letivo e que depois nos pedem, por exemplo, para fazerem a apresentação dos trabalhos no auditório do Comitê Olímpico, numa festa em que é o dia em que os alunos vão apresentar os trabalhos e partilham também connosco as experiências e as investigações que fizeram. E, portanto, aqui também uma atividade importante que fomos, no fundo, desenvolvendo. Todo este programa tem uma base que é a página de internet. E esta página é acessível através do site do Comitê Olímpico e, portanto, ali é a entrada da página do Programa de Educação Olímpica. Aqui, nesta página, há uma área reservada para os professores das escolas que já estão inscritas no nosso programa e esse registro, completamente gratuito, esse registro permite que o professor possa fazer o download de todos os conteúdos que temos e também partilhar as atividades que vai fazendo com os seus alunos. Portanto, é uma plataforma interativa que nos permite trabalhar de uma forma próxima com as escolas que estão geograficamente próximas de nós, mas também geograficamente longe. Todas as outras pessoas conseguem ver as atividades, os desafios que vamos colocando e, portanto, acabamos por ter aqui, conseguem ver alguns conteúdos, não todos, e, portanto, temos aqui uma plataforma que nos permite estar acessíveis ao público em geral e dar privacidade e conseguirmos também comunicar de uma forma direta com os professores e com os responsáveis das escolas numa área reservada. E, naturalmente, com a atualidade, tivemos que preparar o site para estar disponível nos diferentes dispositivos móveis, dispositivos digitais e também com ligação direta às diferentes redes sociais, digamos assim. Portanto, é sempre possível qualquer pessoa partilhar uma das atividades e ter acesso a essas atividades.
Preparei agora esta parte desta apresentação para vós de uma forma muito emotiva, digamos assim. Esta foi a parte da apresentação que foi preparada especialmente para esta ação e que foi interessante porque conseguimos também redirecionar aquela nossa energia que estava, no fundo, pensamos nós, num pico que tinha estabilizado. E, portanto, quando temos estas ações e quando temos estes eventos, também nos permite avaliar, chamar pessoas que, ao trabalharem dentro do comitê, não trabalham todos os dias connosco no departamento, mas também de recebermos alguns feedbacks, algumas opiniões, algumas ideias e, portanto, conseguimos aqui olhar um bocadinho para aquilo que fizemos, para aquilo que temos feito, ou como foi o início, como temos evoluído e projetarmos um pouco mais. E, portanto, vocês são os privilegiados de verem aqui 3 ou 4 slides. E então, como vos disse, entre outubro e dezembro de 2015, que foi o início deste programa, em que estávamos ainda naquela fase de pensar vamos conseguir pôr o programa da forma que queremos em Portugal ou será demasiado ambicioso e temos que fazer de outra forma. E realmente conseguimos. E, para nosso espanto, a primeira escola inscrita foi uma escola de Ovar. E depois acabámos por fazer uma experiência teórica, prática, com formação de professores, no fundo um teste deste programa numa escola de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, o ano 2015 teve estas atividades. Conseguimos registar 2 escolas, estávamos muito focados na aplicação informática, que tentámos sempre pôr mais coisas, tentámos pôr um mapa em que se conseguisse fazer o zoom e ver as escolas e perceber se aquela escola tem X alunos, X professores, já fez atividades. E, portanto, andámos aqui também um bocadinho a testar os mecanismos informáticos com uma empresa que acabou por desenvolver este site para nós. E, portanto, ao final do ano 2015, ainda numa fase muito embrionária, tivemos 2 escolas, uma delas com atividades muito de sala de aula e também de prática desportiva, que foi a de Ovar, e depois uma atividade de teste, de uma forma global em Lisboa, em que passámos por todas as fases do programa para o testar. E, portanto, temos estes números do primeiro ano de atividade, que no fundo são 2, 3 meses deste programa. Passando para 2016, tivemos aqui um incremento. O que é que começámos a fazer? Começámos não só a responder aos pedidos de escolas que nos chegavam ao comitê, mas também a nós procurarmos os locais onde iríamos desenvolver este programa. E, como muitos de vocês sabem, o início é sempre o mais difícil. E quando nós temos poucos números, temos pouca experiência de um projeto novo, é sempre difícil termos parceiros que nos deem maior suporte e, portanto, temos que trabalhar os números. E foi isso que fizemos, ok. Não estamos ainda preparados para termos um grande patrocinador, um apoio, uma empresa que nos apoie ou algo assim específico para este programa, temos que trabalhar para ter números. Então fomos trabalhar e tivemos estes números. Acabámos por contratar uma pessoa a full-time para estar a dinamizar este programa e, portanto, chegámos a estes números de 40 escolas, 99 atividades, nós tínhamos ali quase a chegar às 100, mas não conseguimos, as 796 horas e chegámos a 23.120 alunos. E ficámos contentes, por um lado, ficámos não tão contentes porque queríamos mais escolas, mas quando olhamos para o número de alunos, para o número de participantes, ficamos contentes porque 23.000 alunos são muitos alunos. E, portanto, apesar de pensarmos 40 escolas são poucas, mas foi o possível. E, portanto, os números atuais deixei para o fim. E este, sim, é o trabalho que começámos a fazer já há um mês e qualquer coisa, e que acabámos por, no fundo, plantar bandeiras no nosso mapa de Portugal. E definimos, no início deste ano, em 2017, o objetivo que queríamos alcançar em dezembro de 2017. E, portanto, queremos chegar, no mínimo, a 150 escolas, fazer 250 atividades, chegar às 1.500 horas de atividades
e, por que não, vamos tentar duplicar, ou quase que duplicar, não é? Porque no primeiro ano tínhamos tido 23 mil, portanto, tentar chegar aos 50 mil alunos. E, portanto, estamos a trabalhar, achamos que é possível chegar a estes números, acreditamos neles e daqui a nada já vos mostro onde é que estamos neste ano 2017 e, portanto, traçamos este objetivo que naturalmente vocês vão perceber que o nosso objetivo traçado para 2020, e este sim foi criado para esta apresentação porque ainda não conseguimos idealizar ali o 2020, apesar de estar tão próximo, para este programa ainda não conseguimos estabilizar a meta. Mas, numa forma geral, qual é o nosso objetivo? É pintar o mapa, neste caso de bandeirinhas azuis. E traçamos estes objetivos para 2020. Lá está, acreditamos neles, vamos trabalhar para chegar lá e, portanto, o nosso objetivo neste momento, em números redondos, é chegar aos 200 mil alunos. Espero que em 2020 esteja aqui ou num outro lugar a confirmar estes números ou a dizer que superamos e, portanto, este é um dos nossos objetivos diários. Trabalhar este ano, preparar o próximo ano para chegarmos mais além, para chegarmos, se possível, a todas as escolas do país e depois, naturalmente, este programa ser de implantação nacional. Como é que nós estamos a tentar, e agora não pusemos isto em slide, mas como é que estamos a delinear esta estratégia? Conforme eu vos disse no início, temos parceiros preferenciais, digamos assim, municípios, escolas, professores, para chegar aos alunos. E neste momento temos a Associação Nacional de Municípios Portugueses a fazer a divulgação deste programa. Estamos a trabalhar com 3 municípios, estamos em vias de celebrar protocolos com mais 4 municípios e, portanto, pensamos que isto rapidamente vai tomar proporções um pouco mais rápidas de crescimento, digamos assim. E, portanto, vamos trabalhando todos os dias, recolhemos ideias, recolhemos experiências que vêm das diversas escolas, dos diversos locais do país, com o objetivo de ir mais além, de chegar a mais crianças e jovens. E agora aqui estão os números atuais. Neste momento temos 70 escolas, tendo em conta que ainda não estamos a meio do ano de 2017 e o objetivo são 150, eu acho que nós estamos lançados. Pelo menos é assim que pensamos. E aqui, o que é que vimos? Conseguimos já um dos objetivos, que era chegar às ilhas, que não tínhamos conseguido. Estamos a começar o trabalho com a Madeira e com os Açores, o que nos deixa muito contentes. E agora o que é que queremos fazer e temos que fazer? Como vocês veem, quase todas as bandeirinhas azuis estão no litoral. E, portanto, temos que nos focar no interior e Alentejo e Algarve e interior norte. E, portanto, é esse o objetivo, é chegarmos mais longe, continuarmos a trabalhar com as escolas que já estão connosco e chegarmos a mais escolas. Temos 28 visitas à sede do Comitê Olímpico, isto representa 730 visitantes. Fizemos 21 ações de professores com os agrupamentos escolares, com a ajuda dos municípios, como vos disse. Temos 147 professores formados com a explicação do programa, com os conteúdos. Temos mais professores registados, mas aqueles professores aquelas escolas que chegam até ao Comitê Olímpico, nós não os contabilizamos aqui com a formação dos professores, ou seja, nós vamos até à escola, falamos com os professores, mostramos o programa, mas no fundo não é uma ação em que temos um auditório, uma sala em que há ali a parte formal da formação. Portanto, fazemos esta formação dos professores, geralmente com os municípios que estão a trabalhar connosco, em que juntamos diversos agrupamentos escolares, juntamos os professores e trabalhamos em conjunto para criarmos estratégias de desenvolvimento deste projeto. Temos 27 conversas, diálogos, debates com atletas olímpicos, muitas das vezes com mais do que um atleta olímpico por sessão. Temos 144 atividades realizadas, 952 horas e na segunda-feira estávamos com estes números. Ontem e hoje já tivemos ações, propositadamente não atualizei o PowerPoint porque no final vou-vos mostrar um vídeo e gostava que os números
conseguissem ser semelhantes. Portanto, ontem fizemos uma ação com 170 pessoas, com 170 alunos, hoje fizemos outra ação em Ponte Sor com 150 alunos. Ontem estivemos no Porto, hoje estivemos em Ponte Sor, portanto, como veem, somos quase já nómadas. E, portanto, estes são os números que nos orgulham e que nos fazem pensar todos os dias que temos que dar mais um passo, que temos que chegar a mais escolas, a mais professores e a mais alunos. Estes são os nossos contactos, eu depois também já vos passo. E agora gostaria, antes de passarmos a uma fase de, eventualmente, perguntas ou debate ou aquilo que seja, gostaria de partilhar convosco um pequeno vídeo que fizemos, que mostra um pouco das atividades que temos feito. Desculpem lá. Pronto, da minha parte, está tudo. Espero que tenham gostado. Obrigado, Rita. Temos agora então um período para algumas questões que queiram colocar. A Rita está à disposição, como já disse. Portanto, venham daí as vossas questões dirigidas à Rita. Fernando. Olá, boa tarde. Relativamente à tentativa de contacto para uma Câmara Municipal que abrange um conjunto de determinadas escolas sobre a sua alçada, como é que é aconselhável dirigir-se? Fernando, espera só um bocadinho, tem o microfone e facilita para os restantes ouvirem. Então, boa tarde, Rita. Obrigado pela tua apresentação. Relativamente à forma como se deve chegar aos alunos, é através da Câmara Municipal que agrupa um conjunto de escolas ou diretamente às escolas? Vou respondendo? Sim. Nós temos duas formas, ou várias formas de abordagem ou de dar resposta. Quando temos um município que tem interesse em implementar o programa nas suas escolas, é o próprio município que organiza, contacta, que mobiliza os diferentes agrupamentos escolares, reúne o melhor dia e hora para fazermos a apresentação do programa, a formação inicial dos professores e delineamos ali em conjunto as estratégias que vão decorrer durante o ano letivo. E essa é uma forma em que o município, digamos assim, é o nosso ponto de contacto e depois encontra uma pessoa responsável que faz a ligação às diferentes escolas, aos diferentes agrupamentos escolares. Essa é uma forma de abordagem e, neste caso, trabalhamos dessa forma com Lisboa, com Setúbal e com Braga. E estamos em fase de negociação, de assinatura de protocolo com Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão, se não me engano. E
E depois temos outras abordagens, que é algumas escolas, alguns professores acabam por conhecer o programa, alguém falou com eles, viram na internet, num post no Facebook, e querem fazer parte do programa. Geralmente entram em contacto connosco através ou do telefone, ou do e-mail, ou do próprio formulário que temos no site, em que as pessoas dizem: gostaria de saber mais informações, entra em contacto connosco. E aí sim, o que é que acontece? A escola, de uma forma individual, através de um professor ou de um responsável da escola, demonstra um interesse e acaba por se inscrever de forma, digamos que isolada naquela zona geográfica. E, portanto, essas são as duas formas em que ou uma escola, ou um agrupamento, ou um professor acaba por integrar o programa. O que é que temos verificado? Muitas das vezes que há um professor ou um diretor de escola que vive com mais intensidade estas questões dos Jogos Olímpicos e do movimento olímpico, leva a ideia até à escola. Ao início é um professor entusiasmado e com dinâmica nas atividades, que acaba por, no fundo, entre aspas e de uma forma simpática, contagiar os restantes colegas para abordarem estas temáticas também nas outras turmas ou nas outras disciplinas, dependendo do nível de ensino, lá está. E são estas, geralmente, as formas de comunicação. Às vezes é o passo à palavra de um professor que comenta com outro, alguém que vê um post no Facebook ou no site do comitê e que nos pergunta, e, portanto, tem sido estas duas abordagens diferentes. Ou com a totalidade dos agrupamentos de escolas, dos municípios, ou as escolas, os professores de forma individual que nos contactam e que acabam por começar a fazer parte do programa e vamos crescendo desta forma. Já esteves. Olá, boa tarde, Rita. Muito obrigado, antes de mais, pela tua apresentação. E a questão que eu queria colocar tem a ver com o seguinte. É evidente que este é um programa extraordinariamente importante. Quando falamos de educação olímpica, tu falaste aí, naturalmente, um dos objetivos na ampliação da prática desportiva. É evidente que nós sabemos, dentro dos valores olímpicos, que essa prática desportiva deve ser feita de acordo com regras específicas, os valores da ética, os valores do fair play. Tema mais do que nunca necessário abordar com as nossas crianças, face à situação catastrófica que nós vivemos no dia a dia, com a nossa pornográfica comunicação social que nos inunda, com tudo o que há de pior neste momento. E, portanto, a minha questão é esta: face à importância e ao interesse deste programa, se o Comitê Olímpico já equacionou, em termos formais, desenvolver um programa com o Ministério da Educação, nomeadamente com o primeiro e segundo ciclo, que são realmente as idades decisivas. Portanto, é realmente a este nível que se tem que começar, porque realmente, enfim, se não for aí, nestas fases, realmente nós nunca mais vamos conseguir transformar aquilo que pretendemos. Portanto, se há ou não esses contactos, se há a abertura do Ministério da Educação, e ponto de situação que está a questão. Obrigado. Bom, obrigada pela pergunta. E realmente foi uma das informações que eu acabei por não referir no decorrer desta apresentação. Então, nós temos esta preocupação da ligação ao Ministério da Educação e também de nos aproximarmos do desporto escolar, e temos esta preocupação desde o início, e tivemos esta preocupação desde o início. E começou como? Começou com as naturais reuniões, não é? Aqueles processos mais administrativos e burocráticos que têm que acontecer entre entidades, não é? Mas começámos logo com o objetivo de quê? Dos nossos conteúdos do Programa de Educação Olímpica serem validados pela Direção-Geral de Educação. Este é um processo que está a decorrer quase há... Estamos em maio, quase há 9 meses, deve estar quase a nascer, então. Está 9, 10 meses que estão a validar os conteúdos. Há um conjunto de procedimentos internos, de validações, de avaliações, de pareceres por parte da Direção-Geral de Educação. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos
com esta validação, não apenas ter a chancela da Direção-Geral de Educação, mas também que mobilize, motive os próprios professores, porque ao realizarem X atividades ou determinadas atividades, acabam por cumprir alguns dos pontos que têm nos seus currículos, digamos assim, naquelas abordagens que têm que fazer. E, portanto, essa foi a nossa primeira preocupação, validar os conteúdos, aproximar-nos do Ministério da Educação e fazer com que estes conteúdos, este programa, o objetivo deste programa, fizesse parte do currículo dos diferentes níveis de ensino. Até agora não foi possível, estamos a trabalhar nisso, gostávamos de ir mais rápido, não temos conseguido. E depois também avançámos com uma abordagem ao próprio desporto escolar. Não aqui no primeiro ciclo, ou pelo menos o desporto escolar tem alguma intervenção no primeiro ciclo em diversas zonas geográficas, tem algum trabalho com estas escolas do primeiro ciclo, não em todo o país, mas, por exemplo, tivemos agora com, não sei se é o núcleo, se é o grupo do desporto escolar da Península de Setúbal, e tivemos, portanto, esta ligação entre o Programa de Educação Olímpica e os técnicos do desporto escolar que vão às escolas do primeiro ciclo dinamizar as próprias atividades. Relativamente aos outros níveis de ensino, lá está, tem a ver com esta ligação e com esta parceria que conseguimos, ou que ainda não conseguimos concretizar, ou com o Ministério de Educação, ou mesmo com o desporto escolar. Temos já também desenvolvido outros contactos para que no próximo ano letivo esta questão do Programa de Educação Olímpica, dos valores, dos desafios, sejam lançados através do desporto escolar aos restantes níveis de ensino. Mas são timings, são processos que demoram, a meu ver, e infelizmente algum tempo, que temos tentado trabalhar, que estamos com, digamos assim, com janelas abertas, mas na prática ainda não temos muitos resultados. Agora, que estamos a trabalhar nesse sentido, sim, porque sabemos que é essencial estarmos com o Ministério da Educação e com o desporto escolar, como eu disse, da mesma forma que queremos trabalhar em conjunto com várias entidades e, por que não, trabalharmos com mais proximidade, não só com a Academia Olímpica, que já faz parte de algumas das nossas atividades e trabalhamos em conjunto, mas também com um Panathlon, com um CNID, com outras entidades que no fundo valorizam não só a educação, não só o desporto, não só os valores, não só o modo de estar, o respeito, a divulgação, a forma de divulgar, a forma de participar. E, portanto, temos como objetivo não estarmos fechados em nós próprios, é tentarmos fazer parcerias para todos juntos irmos mais além. É esse o nosso objetivo. Sandro. Boa tarde a todos, nomeadamente aos presentes aqui da mesa e a todo o público que está aqui. Rita, fico bastante satisfeito de ver que a evolução positiva que houve do ano 2015, desde o lançamento até o ano de 2016, é um grande trabalho e tenho que dar uns parabéns já ao COP e à equipa que conseguiu chegar ao ponto que chegou. Mas como somos mais ambiciosos, queremos sempre mais. E no que toca à educação olímpica, que tanta vez é vista num segundo plano, quando deveria de ser colocado em primeiro plano, como em algum dos países com os programas do Canadá e da Nova Zelândia, na qual nos embebemos nos seus conhecimentos e experiências. Quero aqui dizer que o município do Montijo, através do seu presidente da Câmara, falou comigo e diz que está interessado no programa. Por isso, já posso dizer mais um município. Vamos agora agendar uma data para isso. Acho que já ganhaste mais uma estrelinha, pelo menos, neste capítulo. Em relação a isso, vejo que desde que houve a Cidade do Desporto em Setúbal, no ano passado, 2016, que o Distrito de Setúbal está a acordar um pouco para a atividade física.
nomeadamente através dos seus municípios e de algumas escolas, eu não direi todas as escolas, mas de algumas escolas e em particular de algumas escolas de certos municípios. Por isso, face à experiência que eu tive também no passado, numa das atividades que nós conjuntamente colaboramos, espero que com esta iniciativa por parte da Câmara Municipal de Aproximação consigamos atingir mais elementos e mais pessoas e que sirva também de exemplo para os restantes. O que me faz aqui, por alguma questão, à Rita é o que é que falta dentro do programa para chegar ao interior do país. Não penso que sejam as acessibilidades. Obrigado. Obrigado, Sandro, pelas perguntas difíceis. Bom, em primeiro lugar, fico contente que possa amanhã, ou depois de amanhã, ou na próxima semana, pôr mais uma bandeirinha azul no mapa. Acho que vamos criar um ritual cada vez que tivermos uma bandeirinha, fazermos uma festa, coisa assim do género. Mas, claro, ficamos sempre contentes quando vemos que o nosso esforço, que o nosso dia-a-dia, que às vezes, no curto prazo, parece que ninguém nos ouve, ou que pouca gente nos ouve e nos faz pensar se vale a pena. Depois, nestes momentos, sentimos que vale a pena e que um dia mais tarde, quando olharmos para trás, percebemos e sabemos que demos algo ao nosso país e que fizemos algo. E isso, algumas vezes é repetido por mim à minha equipa e diz, não, hoje não está a ser um bom dia, mas quando nós passarmos para outros projetos, provavelmente vamos ver que fizemos algo melhor para nós, para o nosso país. E, portanto, isso é, no fundo, aquilo que nós tentamos fazer. Não é passar por uma instituição, é passar por uma instituição e criar valor. E isso, felizmente, eu tenho na minha equipa e eu acho que é por isso que nós temos conseguido implementar um programa destes em Portugal. Porque, com certeza, que vocês sabem que é necessário passar muitos obstáculos para mudar mentalidades e fazer perceber que o desporto é importante desde a primeira infância. E, portanto, passando à pergunta propriamente dita, o que é que nos falta? Não é estradas, de certeza, porque nós temos ido de norte, não posso dizer de norte a sul, mas de norte a sul, Alentejo Norte, digamos assim. Vamos com facilidade, vamos às ilhas, neste caso por avião, e conseguimos lá chegar. O que é que nos falta? Falta-nos, que é aquilo que nós começamos a ter agora, que é, faltava-nos os números, faltava-nos mostrar que o projeto estava a ser implementado e que tínhamos números, porque eu fui a algumas reuniões com patrocinadores, com possíveis patrocinadores, digamos assim, e muitas vezes me diziam, o projeto é muito bom, o projeto é entusiasmante, nós queremos fazer parte, mas neste momento você tem, e usando a expressão, tem uma mão cheia de nada. Tem uma mão de intenções, tem uma mão cheia de objetivos, de metas a atingir. E nós agora já conseguimos ter alguns números. Conseguimos ter vídeos que mostrem as atividades, conseguimos ter fotografias, conseguimos ter os sorrisos, conseguimos ter professores mobilizados, conseguimos ter federações que estão connosco a dizer, não, nós vamos com vocês, vamos lá. Os meninos vão experimentar a modalidade A ou a modalidade B. Nós estamos convosco. Temos os atletas, não é? Temos os atletas que, quando nós os convidamos, se mostram disponíveis, se mostram entusiasmados também por fazerem parte, que nos agradecem, e isto às vezes parece estranho, mas que nos agradecem por nos lembrarmos deles. Portanto, eles são estrelas, eles são heróis, mas eles também têm os pés na terra e gostam de estar connosco, e gostam de estar com as crianças e gostam de estar com os professores. E, portanto, foi preciso criar este ambiente. Foi preciso criar números, porque muitas das vezes o que precisamos é criar uma equipa que consiga mobilizar atividades, porque eu não consigo enviar ou planear uma atividade no norte, outra no centro, outra no sul e outra na ilha, ao mesmo tempo neste momento, porque tenho uma pessoa dedicada a tempo inteiro a esse programa e depois tenho
um outro colega, que é o José. A primeira pessoa é o Joaquim Videira, é um atleta olímpico que foi contratado e é o responsável, é o gestor de projeto deste programa de educação olímpica. O Joaquim é a pessoa que mais vezes corre Portugal de les a les. Ainda ontem me dizia, epá, apanhei tanto calor quando vim do Porto. Eu disse, não faz mal, estás mais magrinho. Amanhã vais para o Ponte de Soura, é capaz de estar pior. Mas, como estava a dizer, o Joaquim está mobilizado e está a dinamizar as modalidades, as atividades de norte a sul de Portugal. Depois tenho também na equipa o José Serrador e depois eu, que acabamos por dinamizar e por termos também aqui alguma atividade prática na dinamização destas atividades. Mas o que é que precisamos? Precisamos de ter, não precisamos ter pessoas eventualmente a tempo inteiro, mas precisamos ter dinamizadores em zonas geográficas que consigam fazer um trabalho mais constante ao longo do ano letivo, que estejam mais próximo das escolas, que estejam mais próximas dos professores e que ajudem a dinamizar essas atividades. E para isso acontecer, acabamos por chegar sempre à mesma conclusão, que é o dinheiro. E essa é uma das questões que pensamos que vamos ultrapassar, porque temos os números, porque temos a experiência, porque temos um conjunto de indicadores que nos permitem dizer o programa existe, o programa está a ser feito, o programa está a ser desenvolvido e queremos chegar a estas metas. E, portanto, num curto prazo, vocês vão ouvir falar da primeira entidade que vai patrocinar este programa, e aí sim o que nós vamos fazer é continuar a dar apoio às escolas que já estão, continuar ou iniciar o trabalho com os municípios que nos vão contactando e que nós vamos contactando também, estimulando a sua entrada neste programa, mas vamos também criando aqui um ritmo mais nómada de ir mais vezes ao interior e dinamizarmos e implementarmos o programa no interior. Portanto, o que falta é darmos um bocadinho mais de tempo ao programa para eu, numa outra oportunidade, vos mostrar um mapa mais preenchido e se calhar temos que investir mais tempo para chegarmos ao interior e às zonas que ainda não estamos, mas é um caminho, vamos lá chegar. Mais questões? Sendo assim, eu aproveito também para colocar uma questão. Rita, como disseste bem, o agora Departamento de Estudos e Projetos, nomeadamente neste projeto, são 3 pessoas, não é, que trabalham e que, a meu ver, é de louvar o esforço que têm feito. No entanto, há aqui alguns dados que me alarmam, que é o seguinte. Portanto, o projeto começa em 2015, como tu referiste, o número de escolas tem vindo a aumentar, e bem. Agora, que garantias é que o Comitê tem, portanto, que garantias é que nós temos, que o projeto mantém ao longo do tempo a mesma filosofia, portanto, o mote dos valores, o respeito à amizade e à excelência, que se mantém e que não se vai perdendo por falta de apoio, por falta do Comitê estar presente, e que com o tempo venha a ser mais um dia ou mais uma atividade só de experimentação de atividades desportivas. Obrigada, Tiago. Bom, como eu vos disse durante a apresentação, há 3 palavras que nós repetimos quase exaustivamente durante o nosso dia-a-dia no departamento. E são estas 3, a amizade, o respeito e a excelência. Portanto, esta é a identidade do programa. Não há outra hipótese. Pode haver outros programas. Este programa está baseado nestes 3 pilares e vai ser assim. Na minha perspectiva, não é? Também sou substituível, não é? Mas no meu modo de ver este programa, o programa e a identidade do programa são estes 3 valores. O que é que nós transmitimos? A importância destes valores na sala de aula, no recinto desportivo, em casa com os irmãos, com os pais, com os primos, com os tios, com os familiares, na rua com outros cidadãos que não conhecemos e que respeitamos,
e na excelência que procuramos no nosso dia-a-dia. A excelência não é eu ser melhor que a outra pessoa que está ao meu lado, é a excelência de eu ser melhor amanhã do que sou hoje. E, portanto, esta é a identidade e eu quero acreditar que esta identidade não se vai perder, porque são os 3 pilares deste programa. Quanto à questão de isto acabar por ser, digamos, uma atividade que esporadicamente acontece na localidade A ou na localidade B e depois desta atividade não se passa mais nada, é nisso que nós estamos a trabalhar e por isso é que nós não vamos a um sítio e fazemos uma atividade e está toda a gente contente e depois desmontamos tudo e voltamos para casa. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é nós vamos trabalhar com as pessoas que estão naquela localidade e, portanto, a questão da formação dos professores, ou no fundo, todos estes conteúdos que nós abordamos, os professores já o sabem, os professores já os dão, os professores já têm nos seus currículos. O desporto é só, e o olimpismo e o movimento olímpico é só mais um exemplo, mais uma forma de abordar certos assuntos que já estão nos currículos escolares, que já estão no dia-a-dia dos professores, das crianças, de toda a gente. Portanto, o que é que nós tentamos? Tentamos não fazer apenas ações pontuais quando vamos ao Porto, a Leiria, a Évora, ao Funchal. Não queremos essas ações pontuais, mas queremos mais. Queremos que as pessoas localmente desenvolvam atividades na sala de aula, fora da sala de aula, durante as festas dos finais dos períodos letivos, etc. Queremos que façam atividades durante o ano letivo e que possa haver um momento em que haja a tal festa ou que haja o tal atleta olímpico que vai à escola, o representante do comitê, a Federação A ou B para experimentarem uma modalidade que nem sequer está implementada naquela região geográfica, ou que até está e está a dinamizar mais atividades e uma eventual seleção de miúdos para integrarem os trabalhos da associação local ou do clube local, o que seja. O que nós tentamos fazer é criar, deixar a semente, criar as raízes com as escolas e com os professores. Depois também temos a questão de, ok, os professores mudam de escola. Sim, mudam de escola. Não faz mal. Quer dizer, na nossa perspectiva, não é um problema, digamos assim. O professor que estava na escola A provavelmente vai voltar a fazer ou recomeçar a fazer na escola B, se for para a escola B. Mas na escola A ficaram as sementes, ou ficaram outros colegas, ou ficaram os alunos, ou ficou o diretor da escola, que acha importante nós continuarmos o trabalho. E, portanto, é isso que nós tentamos fazer, através do responsável do agrupamento, do responsável da escola e, essencialmente, dos professores, que sejam realizados trabalhos, que sejam desenvolvidas atividades ao longo do ano letivo e não só quando nós vamos a algum lado, porque isso era colocar o programa em causa, porque nós não podemos estar em todo lado todos os dias. E, portanto, é essa a nossa forma de estar, é criar valor localmente para as atividades surgirem. E depois nós vamos lá, em algumas ocasiões, em algumas iniciativas, em alguns eventos, em algumas ocasiões, digamos assim. Mais questões, Rui? Boa tarde, Rita. Boa tarde. Bem, muito agradecido pela apresentação. Todos os programas, todas as ideias, ou do comitê, ou de qualquer outra instituição, ou de alguém da sociedade civil, são sempre muito bem-vindos. No entanto, tenho aqui, não no sentido negativo, porque os objetivos que apresentaste estão bastante lineados. É um trabalho para números e parte dos eventos, e é a forma de poder tentar criar um projeto a longo tempo, a longo prazo, com patrocinadores e depois fazer as adaptações. No entanto, quando falamos dos currículos,
temos um problema. Segundo consta, segundo o que está escrito nos currículos atuais, não existe os valores, mas não existe nada nos currículos. Inclusive, nós tivemos uma apresentação de um professor doutorado em análise de currículo e mostrou por A mais B numa conferência em Miranda do Corvo que não existe nada sobre o olimpismo nos currículos nacionais. Mas não significa que não esteja. E isso está naqueles preâmbulos nos currículos nacionais, tanto do primeiro ciclo como dos outros, mas de uma forma generalista que é os valores. Pronto, até aí podemos tentar compreender. Mas também o secretário de Estado publicamente afirmou no último congresso, entre outras intervenções, mas por exemplo estou eu recordado no último congresso organizado pela CNAPEF e pela SPEF no Porto, que o objetivo não era fazer grandes alterações ao currículo e também não era fazer grandes alterações, principalmente no primeiro ciclo. A única coisa que iria existir, no caso da atividade física, ou neste caso da educação física, seria alguma, e teria que ser organizada individualmente, por agrupamento alguma, coadjuvação, não no sentido de dar aula, mas no sentido de tutoria. Ou seja, quem conhecendo a realidade, sabendo que as pessoas de primeiro ciclo pouco estão sensibilizados para a atividade física e para as outras expressões, ou para a educação física, ou se quiser alguns nomes mais técnicos, parece-me a mim que só como público-alvo, parece-me muito pouco. Ok, tem o objetivo de trabalhar os números e isso é a melhor forma de mostrar números e é uma estratégia, e como poderia ser outra, mas parece-me que deveriam atacar mais o segundo ciclo em parceria com o primeiro, porque aí podemos trabalhar com os colegas que estão já pré-sensibilizados, apesar de não terem sido, na sua formação inicial, professores, porque poucas licenciaturas no país têm a parte dos valores olímpicos. Mas me interessam pessoas mais sensibilizadas. E havendo essa ligação e esse trabalho duplo, parece-me que é possível criar uma consolidação e um projeto mais coeso a longo prazo. Pela experiência empírica, neste caso profissional, só o primeiro ciclo vai cair mais tarde ou mais cedo, porque mediante as políticas, como falei, do secretário de Estado, portanto, não é só uma ideia pessoal, ergo, declarações públicas, poderá correr o risco de acontecer dentro de meia dúzia de anos o que o Presidente da Academia Olímpica acabou de falar, que é ser só atividades, porque não me parece que a formação depois para as pessoas de primeiro ciclo, ou então tinha que ser uma formação muito forte para transformar as mentalidades. Podemos sensibilizá-los, mas parece-me pouco. Por isso, trabalhar um pouquinho mais também, juntando, porque necessitamos de números e necessitamos do apoio dos colegas de educação física, porque esses é que são os grupos fortes nos agrupamentos. Obrigado, Rui, pelas sugestões e também pela partilha de informação. A experiência que nós temos tido junto das escolas do primeiro ciclo, e aí sim o nosso grande aliado tem sido, quando trabalhamos em massa com as escolas do primeiro ciclo, digamos assim, com partes geográficas, digamos deste modo, o nosso parceiro privilegiado, ou o primeiro parceiro, acaba por ser o município. E o que é que acontece geralmente, pelo menos na experiência dos 3 municípios que temos, a trabalhar diretamente com eles? O próprio município já percebeu essa dificuldade e essas lacunas dos professores do primeiro ciclo. E então o próprio município muitas das vezes tem um conjunto de professores, um conjunto de tutores, tutorias, que se deslocam com a regularidade articulada com os estabelecimentos de ensino, que se deslocam às escolas e os meninos têm outro tipo de atividades que, apesar do professor do primeiro ciclo estar próximo, alguns ajudam, outros nem tanto, como tu dizes, não é? Há pessoas que não se identificam e que não se predispõem mas temos aqui uma ajuda de um agente externo, tutor, professor, dinamizador, colaborador, que no fundo é contratado ou que é
dirigido por esse município e que faz esse trabalho junto das escolas do primeiro ciclo. E esta é a experiência que nós temos tido com muitas das escolas. Agora, se calhar as restantes escolas com quem nós trabalhamos e que acabam por chegar até nós, se calhar temos tido sorte com os professores que conhecemos e com os professores que temos vindo a trabalhar. Porque realmente eles são de uma motivação e de uma vontade de realizar muito grande. E isso é o que tem acontecido e é essa a nossa experiência. Também já tenho tido, e partilho convosco, em algumas ações de apresentação e de formação dos professores, claramente que se vê aqueles que estão motivados e que vão fazer, e provavelmente alguns que dificilmente irão fazer alguma atividade, mas estão ali porque está o diretor da escola, ou porque está o diretor do agrupamento, ou porque está o senhor vereador, e está lá, entre aspas, de corpo presente. Isso vai acontecer sempre. Acontece em todas as outras situações, ocasiões, disciplinas da nossa vida, de outros projetos que temos. Vai sempre haver o dinamizador e o que vai em fuga a puxar pelos outros, o pelotão e o lastro, não é? Tipo, vocês vão tão rápido, não podem esperar um bocadinho, não é? Portanto, vamos ter esses tipos de personagens sempre. Agora, parece-me bem a sugestão do segundo ciclo. Na verdade, nunca pensámos nela neste sentido, de focarmos primeiro e segundo ciclo e pensarmos nos colegas que são formados e que têm essas valências também já no quinto e no sexto ano. Os do primeiro ciclo temos tido esta ajuda e se calhar é por isso que ainda não notamos essa grande dificuldade. Relativamente aos currículos, eu conheço os currículos na parte teórica, não sou professora de Educação Física. Tirei o meu curso de Gestão e depois fiz mestrado em Estudos Olímpicos e consegui também perceber outras experiências internacionais que se calhar por vezes me fazem sonhar e depois tenho que voltar um bocadinho atrás para pôr os pés no chão. Mas, no fundo, se usarmos o chavão dos valores, nós conseguimos encaixar lá a amizade, a excelência e o respeito. Relativamente aos currículos, eu em tempos também fiz um trabalho neste caso foi para o meu mestrado, e realmente os currículos, até no ensino universitário, raramente têm um movimento olímpico ou os Jogos Olímpicos. Mas é o que temos que trabalhar com o que temos. Não conseguimos mudar tudo. Penso eu que estaremos numa fase privilegiada por termos um Ministério de Educação que tem também o desporto, isso pode facilitar. Temos um Ministro de Educação que foi adido nos Jogos Olímpicos e que vive o olimpismo de uma forma emotiva e que gosta do tema e que gosta deste tipo de projetos. E temos que tentar aproveitar isso e que temos que tirar o melhor partido. No fundo, é olhar mais para os aspectos positivos e tentar minimizar os negativos. E se calhar passa por aí a dinâmica que eu vos estava a dizer de encontrar os dinamizadores, os colaboradores, os nossos pontos de contacto geográficos, digamos assim, que acompanhem os professores das diversas escolas que têm mais dificuldades em abordar estas temáticas. Agora, o que é que eu tenho visto? Muitas das vezes os professores nos dizem: eu já dou isto nas minhas aulas, eu já falo destes valores, eu já falo disto com os meus meninos, já falo isto, ou já abordo esta temática. Não tem no seu currículo os valores olímpicos, ou não tem o movimento olímpico, ou os Jogos Olímpicos, mas tem a identidade nacional, ou tem o herói, ou tem o respeito pelas regras, ou o fair play. Nós conseguimos encontrar vários pontos em que conseguimos ligar este projeto dentro dos currículos. Não está específico numa linha, não é? Tipo, a linha D do artigo 34 ou do currículo do 7º ano.
não temos. Isso de facto não temos. Mas temos que aproveitar o que melhor há para fazermos pontos, e é isso que temos tentado fazer. Mas agradeço essencialmente a sugestão do segundo ciclo. Vamos estudar essa questão porque fará sentido. Obrigado. Mais alguma questão? Parece que vamos conseguir terminar mesmo às 8 horas. Agradeço então em nome da Academia Olímpica de Portugal a excelente apresentação da Rita. Agradeço a vossa presença. Aproveito ainda a ocasião para vos convidar a seguirem a Academia Olímpica de Portugal, quer através do site www.aop.pt, quer no Facebook, onde podem ter contacto com as atividades que vamos fazendo ao longo dos dias. Mostrar também a nossa disponibilidade para colaborar em alguma atividade que achem que tem interesse a nossa colaboração, e esperemos estar novamente em contacto com todos vós numa atividade muito em breve. Obrigado.